Shoptim veshotrim titen lecha, bechol sha'arecha, asher Hashem Elohecha, noten lecha lishvatecha, veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Juízes e oficiais designarás para ti em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te der entre as tribos, e julgarão o povo com o reto juízo. Essas palavras da nossa paraxá dessa semana são essenciais para que compreendamos o tema que iremos estudar. Estamos falando aqui sobre o estabelecimento, a ordem, o cumprimento da ordem divina que os israelitas deveriam estabelecer em cada local, juízes e oficiais, algo como a polícia da época, para promover então a justiça, o reto juízo, de acordo com o texto da Torá. E o Midrash Tanhumá, explicando partes desta paraxá, cita este verso e explica o mesmo com o seguinte modelo. Um médico veio visitar um dos seus pacientes depois de ter examinado essa pessoa doente de forma minuciosa. Então ele ordena aos familiares: deem de comer de tudo o que ele quiser. E o médico foi ver outro doente, e após tê-lo examinado cuidadosamente e receitado o tratamento e os medicamentos, ele advertiu os familiares: sejam cuidadosos com a alimentação deste enfermo. Então perguntaram ao médico qual é o motivo de que ao primeiro paciente o Senhor permitiu comer de tudo o que ele tivesse vontade. E neste caso, o Senhor é tão rigoroso na escolha da alimentação? E o médico respondeu: o primeiro doente não tem cura. Infelizmente, ele não viverá muito, enquanto o outro tem ainda muitos anos de vida, desde que observe com forma rigorosa o regime que eu acabei de prescrever. Nomear juízes, constituir juízes, versados nas leis, que sabem interpretá-las, para serem aptos a julgar o povo com o reto juízo, baseado nas prescrições ético-sociais da Torá, parecia para Moisés mais importante ainda do que a fundação de um Estado independente. Só depois de existir uma autoridade legislativa que merecesse confiança da parte do povo, capaz de orientar, de dirigir as instituições do país, só quando os magistrados eleitos executassem de forma rigorosa, de forma escrupulosa, as leis básicas da Constituição, só então, se quisessem, eles colocariam um rei sobre si, dentre seus irmãos, que também os liderasse de forma política. Foi a Torá que reconheceu séculos e séculos antes do direito romano, do direito napoleônico, germânico, outras leis jurídicas e códigos legais que dirigem atualmente a sociedade humana, que as instituições legais de um país são os alicerces nos quais se baseia a vida coletiva em sociedade. Se os juízes e os inspetores forem competentes, aqueles que aplicam a lei, dignos e escrupulosos, eles então vão contribuir para o bem-estar do meio ambiente, enobrecendo e desenvolvendo todas as forças criativas de uma sociedade. O nosso texto hebraico diz: Shoptim veshotrim titen lecha.
juízes e oficiais você deve estabelecer para você. E os grandes exegetas judeus interpretam a expressão lechá velo leumot haolam. Ou seja, os juízes que vocês escolherem devem servir lechá para você, para orientar a tua vida e não para orientar você no cumprimento das leis estabelecidas por outros, cujas ordens você deve acatar. Ou seja, esses juízes e esses oficiais de justiça que deveriam ser nomeados é o cumprimento não de um mandamento humano, de um preceito humano, de uma ordem humana, de uma lei feita pelo homem, mas sim uma lei de origem divina, tanto quanto estamos falando da nação de Israel. E mais, não espere que o Eterno há de nomear para ti os teus juízes. Tu mesmo estás obrigado a cuidar da nomeação e da escolha dos teus juízes. O mandamento veio de Deus, mas a responsabilidade de eleger esses líderes competentes para a aplicação da reta justiça recai na mão do próprio povo. E outros intérpretes, outros exegetas, dizem ainda que o termo lechá, para ti, neste verso, significa não juízes e governadores, líderes que pretendam melhorar o mundo inteiro, que se preocupem com a justiça e a retidão dos outros povos, abandonando, porém, os interesses vitais do seu próprio povo. Estadistas, economistas e políticos que se dedicaram a defender os interesses de todas as massas oprimidas e necessitadas, saíram inúmeras vezes do meio do povo judeu. Todos que conhecem um pouco da história universal concordarão que também nesse campo o povo judeu contribuiu para enriquecer a galeria de ilustres personalidades que entraram para os anais da história de seus diversos países. Poderíamos citar, por exemplo, Disraeli, Lord Reading, até mesmo Karl Marx, Engels, Rathenau, Leon, Blum, Trotsky. Figuras eminentes essas, que para o Umot Haolam, para os povos do mundo, dedicaram o melhor das suas capacidades, mas para o seu próprio povo, não apenas praticamente não contribuíram com nada, como também, pelo contrário, alguns até renegaram, rejeitaram, abandonaram, desprezaram, traíram, colocando-se então a serviço de povos que sempre foram hostis ao povo de Israel. Povos que se aplicaram de todos os meios admissíveis e até abomináveis a apagar o nome de Israel dos anais da história. Beshaftu et ha'am mishpat tzedek, diz a Parashá, eles julgarão o povo com o reto juízo. A ideia fundamental de toda a lei da Torá é tzedek, tzedek tirdof, ou seja, justiça, a justiça seguirás. Lema'an tihyeh, para que vivas, para que você viva. Numa única frase, 2 vezes o termo tzedek, o termo justiça, é usado. Para termos uma noção do clamor da justiça, ela é repetida. E os mestres interpretam: justiça para o teu semelhante e para com Deus, justiça dupla. Com o inocente, para que receba aquilo que lhe pertence, e com o culpado, para tirar dele aquilo que adquiriu de forma ilegal. Tudo aquilo que ganhamos por métodos e meios não honestos
de forma fraudulenta é Hilul Hashem, profanação do nome de Deus, uma blasfêmia. Prejudica a reputação do indivíduo, da coletividade a qual pertencemos. Tov Shem, Mishem Tov. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, já diz o antigo adágio judaico. Boa reputação, consciência tranquila, valem mais do que todos os bens terrestres, do que o melhor perfume. O Midrash Yalkut Shimoni, uma antiga obra judaica, relata neste contexto a seguinte história. Junto ao trono do rei Salomão, costumava ser colocado um arauto, um mensageiro, que em cada degrau que conduzia ao trono real, anunciava um dos preceitos proibidos, mencionados exatamente nesta parashá Shotim. Lo tateh mishpat, não torcerás a justiça. Essa é a primeira condição para alcançar justiça absoluta. Os que torcem a lei, os que dão um jeitinho na lei, no intuito de agradar a uma das partes no litígio, contribui para que a onipresença divina, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, se afaste de nós. No segundo degrau, o arauto clamava: Lo takir panim, não farás distinção das pessoas, quer dizer, não julgue de forma subjetiva, do ponto de vista pessoal, apenas pela aparência. E o Rabi Yehudá diz: Lo takirehu, não lhe mostrarás simpatia. E o Rashi, o maior exegeta judeu de todos os tempos, analisa dizendo: Imhu ohavecha, não lhe mostrarás simpatia se for teu conhecido. O Rabi Elazar diz: Lo tenakregu, não o afastarás. E o Rashi: Imhu sonaacha lo taase lo nochri lechayevo, não deves considerá-lo como sendo um estranho, se for teu inimigo, e por isso condená-lo. Em suma, o que nós temos aqui é uma prescrição contra julgar pela aparência ou julgar em conformidade com a nossa parcialidade. No julgamento não deve haver simpatia ou antipatia por uma das partes. Perante a lei e a justiça deve operar a imparcialidade absoluta. Tanto faz se é pobre ou se é rico. A Torá repete a palavra justiça, tzedek, a fim de enfatizar que a insistência na justiça deve também ser justa e correta, e não uma questão de fazer valer os seus próprios direitos a todo e qualquer custo. Um juiz justo, ou exige-se de um juiz justo, absoluta imparcialidade. Ser imparcial significa considerar a posição e a situação alheia antes de insistir em nossos próprios direitos. Não devemos julgar o outro sem que antes nos coloquemos no lugar dele. Eis a interessante opinião do Rabino Newman a esse respeito. E ele diz: sem justiça não pode haver vida, quer para um grupo de pessoas, quer para o indivíduo. Onde as pessoas fazem aquilo que bem entendem, um lugar onde as pessoas fazem aquilo que bem querem, sem considerar se é certo ou errado, não pode haver uma vida ordeira. Ser justo significa viver e deixar viver. E no terceiro degrau, o arauto advertia: Lo tikach shochad, não aceitarás suborno. Que hashochad yaver einei
Chachamim v'salef divrei tzadikim. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. Um juiz, um dayan, que esperar suborno de uma das partes em litígio para que a sentença lhe seja favorável, não é digno da posição que ocupa. É suspeito, a priori, de não julgar de forma objetiva, devendo, então, a comunidade e a coletividade exonerá-lo das suas funções imediatamente. Para ilustrar a repugnância do suborno por parte dos mestres judeus da antiguidade, bastam algumas afirmações da vastíssima literatura rabínica. Assim afirma o Rabi Yitzhak no Talmud: Kol dayam shenotel shochad meivi heimah azar laolam. O juiz que se deixar subornar causa uma grande desgraça no mundo. No Talmud, em nome dos mestres, diz o seguinte: Tanu Rabbanan, afilu tzadik gamur, velokeach shochad, eino niftar min haolam, belo tiruf da'at. Ensinam os mestres, mesmo que seja um justo perfeito, mas aceita suborno, há de enlouquecer antes de morrer. E no Midrash Tanhumá, nós temos a seguinte advertência: o suborno é igual a uma pedra. No lugar em que cair, ela racha ou ela parte alguma coisa. No Talmud, os mestres analisam a noção de shohad, o suborno, explicando a proibição de aceitá-lo, mencionada na Parashá Velo tikach shohad. Subornar, dizem os sábios, não precisa ser só com dinheiro, com mamon. Pode-se também subornar alguém com palavras. E perguntam: como se pode subornar com palavras? E então temos a explicação. O Rabi Shmuel estava prestes a atravessar um rio. Um homem veio ao seu encontro. Ele estendeu a mão, lhe oferecendo ajuda. O Rabi Shmuel perguntou o motivo dessa gentileza. E o homem respondeu: eu estou com um processo em andamento no tribunal. E neste caso, então, respondeu o mestre Shmuel: saiba, então, que eu estarei proibido de ser o juiz do seu caso. E voltando à história do arauto junto ao trono do rei Salomão, no quarto degrau, o arauto avisava: não plantarás para ti nenhum poste ídolo, nem árvore junto ao altar do Eterno. A deusa Asherá, que era uma árvore idolatrada pelos pagãos nos tempos bíblicos, era, segundo a mitologia da antiguidade, a mulher do ídolo Baal, sua esposa, cuja principal atividade consistia em desviar as moças do caminho correto e honesto. O nexo entre Asherá e um juiz indigno é explorado no Talmud, onde o mestre Resh Lakish nos adverte: aquele que empossar um juiz indigno para julgar a comunidade é como se plantasse um poste ídolo, uma árvore idólatra Asherá em Israel. No quinto degrau, o arauto junto ao trono do rei Salomão advertia: não levantarás para ti uma matseivá, um altar de pagãos, de uma só pedra. E o famoso Rabi Yonatan interpreta esta prescrição do ponto de vista ético. O coração de um verdadeiro guia espiritual judaico nunca se deve petrificar, cuidando só do seu ego, sem participar ativamente dos problemas concernentes à sua Keilah, à sua comunidade,
Ele não pode se isolar no seu estúdio, na sua biblioteca, para não ver o que acontece ao seu redor. E finalmente, no sexto degrau, o arauto, junto ao trono do rei Salomão, dizia: não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro em que haja imperfeição ou qualquer defeito grave. Aos líderes espirituais ou leigos de uma congregação, ordena-se cuidar para que as receitas da Keilah provenham de fontes dignas, sérias. Não se deve aceitar contribuição para a comunidade de pessoas sem escrúpulos, de má índole, de má fama, que ganharam a sua fortuna de forma ilegal ou de forma desonesta. E todas essas prescrições, meus amigos, são rigorosas, sim, e visam um único fim. O fim que está determinado pela própria Parashá, Lema'an Tihyeh, para que vivas, no sentido do médico que receitou ao seu doente uma dieta rigorosa, dura, por estar interessado justamente em que seu paciente continuasse a viver. E para viver, o homem necessita não só de alimentação nutritiva, material, mas também de alimento espiritual, comportamento ético, estilo de vida peculiar. E foi esse cuidado prescrito pela Torá, pela Santa Lei Divina, que, digamos, que sustenta o povo até os dias de hoje. O monoteísmo é sustentado pela prática dos preceitos da ética da Torá até os dias de hoje. E também esse mesmo rigor ético que a Torá exige de nós há de nos orientar eternamente para o nosso próprio bem e para a bênção, na verdade, não apenas do povo monoteísta em si, mas para toda a humanidade, para todos os homens, para todos os seres humanos, devido à influência benéfica e positiva que nós estaremos trazendo à sociedade quando vivemos realmente uma vida exemplar, uma vida de ética, uma vida de integridade diante de Hashem. Como nessa mesma Parashá Shotim, nós temos a mitzvah Tamim Tihyeh. Seja íntegro, seja inteiro, completo. A sua devoção, a sua dedicação àquilo que a Torá ordena em seu pacto, seja você judeu, com as suas mitzvot, no pacto sinaítico, seja você Ben Noach, Bat Noach, com os seus preceitos em seu pacto, aquilo que a Torá nos ordena, se nós cumprirmos aquilo que está prescrito, se conseguimos compreender qual a função de cada mitzvah, de cada mandamento, como se aplica no nosso dia a dia, e exercendo essa atividade sagrada, consagrada, nós estaremos então trazendo justiça, tzedek, justiça para o mundo, e assim beneficiando tanto grandes quanto pequenos, povos de todas as nações, e a cada dia mais adiantando a vinda de Yemot HaMashiach, dos dias do Mashiach. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. E Mirtzeh Hashem.